Pessoal, muito bom dia. É com imensa satisfação que eu saúdo a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 10º Congresso da Pós-Graduação do IBRASP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. Este é um evento marcado por muitas singularidades, desde a presença de ilustres convidados e convidadas, assim como também marca o início formal da gestão da professora Flaviane Magalhães Bolzan de Moraes, à frente do IBRASP. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as instituições parceiras, que são o IDP, o SEI, e também o IBCCRIM, o IDP e o SEI, que são fundamentais na construção deste diálogo, e o IBCCRIM, que nos ajudou na divulgação e ampliação da notícia deste evento, que, de uma maneira geral, tratará de um dos temas mais sensíveis no ambiente jurídico contemporâneo, que é a interface do direito e tecnologia e todos os seus reflexos no ambiente particularmente processual penal. Nesta manhã em que os trabalhos se abrem e eles serão abertos para tratar do tema processo penal e inteligência artificial, nós temos aqui a gratíssima satisfação de contar com a presença de ilustres professores, a professora Kate Saboia, o professor André Nicoliti e o professor Jordinieva Fenol, que trabalharão ao longo desta manhã este tema. Eu gostaria também de uma maneira muito particular, saudar o compartilhamento aqui desses trabalhos com o meu estimado amigo Vinícius Vasconcelos, que é, sem dúvida alguma, uma das mais importantes figuras do processo penal brasileiro contemporâneo. Por uma limitação de horário, por questões pessoais, o professor André Nicoliti havia já solicitado que tivesse alguma precedência na ordem das palavras. Por isso, se o professor Jordinieva não se opuser, nós começaríamos com a fala do professor André Nicoliti e, na sequência, passaríamos a palavra ao senhor, caso o senhor não se importe. Se o senhor tiver algum outro compromisso que impeça a permanência até, então está bem, agradeço muito a sua compreensão. Na medida em que, então, os professores e professoras forem apresentando seus trabalhos, eu farei a leitura do currículo individual, e é por esse motivo que, nesse instante, eu, então, agradeço particularmente a presença do meu estimado amigo André Nicoliti, amigo de muitos anos, e farei uma breve referência ao currículo do professor. Ele é doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da UniFG, Guanambi, Bahia, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a UFF, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, autor de livros e artigos jurídicos, dentre os quais o Manual de Processo Penal, 10ª edição, atualmente pela editora De Plácido. Então, meu querido André, me permita agora publicamente saudá-lo e festejar o seu aniversário nesta data, desejando-lhe aí a continuidade de uma vida de muito sucesso pessoal e profissional, e, por favor, tenha a palavra para tratar do tema processo penal e inteligência artificial. Bem, bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme poder estar aqui nessa manhã
Amanhã do meu aniversário, iniciando aqui, digamos, as festividades da comemoração dos meus 48 anos, com cara de 59, mas partilhando esse momento com todos aqui e todas, é uma alegria. Gostaria de agradecer ao Instituto por ter me convidado para participar e espero estar contribuindo com essa tradição tão importante desse tipo de seminário, de encontros, e que tão importante para as ciências jurídicas, principalmente para o processo penal brasileiro. Gostaria também, imaginando que possivelmente há pessoas assistindo que têm alguma limitação no campo da visão, de me apresentar. Eu sou, para que as pessoas tenham uma noção de quem está falando, né? Eu sou um homem de 48 anos, preto, com aproximadamente 1,80 m, estou numa sala, ao fundo apenas uma figura do Dom Quixote. Essa é a imagem que vocês podem construir aí para quem não está me vendo. Pois bem, o tema que nos traz hoje é um tema extremamente importante e, de igual modo, complexo, extremamente complexo, porque ele exige uma percepção, um conhecimento para além do campo jurídico, porque ele vai tratar de inteligência artificial, do uso de tecnologias no processo penal, no direito. Então, nós precisamos ter aí um atravessamento com outros saberes. E, geralmente, quando se discute essa questão de inteligência artificial, algoritmos e tudo mais, tecnologia, nós geralmente vamos pensar em saberes oriundos da engenharia, da computação, a matemática, e etc., que vão ser ou servir de alicerce para a construção de mecanismos e tecnologias que possam favorecer a atividade, entre aspas, a atividade jurisdicional. O judiciário, ele já está há algum tempo bebendo muito dessa fonte, né, das novas tecnologias. Hoje, praticamente no Brasil inteiro, nós trabalhamos com a realidade do processo eletrônico, e sabemos, de fato, que o processo eletrônico trouxe algumas vantagens para os serviços judiciários, na medida em que permite que o advogado de sua casa acesse os autos sem precisar se deslocar ao fórum, que permite o protocolamento de petições a qualquer momento, até às 11, né, às 23h59 da noite, então deu uma dilação no prazo. Embora isso seja, de certa forma, algo preocupante, porque a partir do momento que você também deixa um horário de petição, por exemplo, até meia-noite, dentro de uma sociedade que a gente vai tratar um pouco depois do desempenho, isso faz com que as petições não haja um limite, né? E aí você tem uma petição chegando até 11 e pouca da noite, o sistema alimentando as conclusões dos juízes, e isso gera uma necessidade de você, a um tempo muito mais curto, e ser demandado muito mais cedo a responder isso. E dentro do campo do que a gente vai falar um pouco à frente, é um dado também que já o processo eletrônico deve imaginar qual o reflexo disso para os advogados, para os juízes, para os promotores de justiça, de modo geral para os operadores do direito, que agora ficam muito mais tempo ligados no trabalho. De primeiro você tinha uma limitação temporal. Às 18 horas o protocolo encerrava, o advogado não tinha mais o que fazer, poderia ir jantar com a sua família. E o juiz também não ia estar preocupado de que de manhã muito cedo iria já ter petições para ele despachar. Hoje, com esse alargamento do processo eletrônico, não raros são os advogados que fazem as suas jornadas agora até quase meia-noite para dar conta dos prazos, etc. Então, mas sem sombra de dúvida, nesse campo dos serviços, a tecnologia
vem sendo algo extremamente importante e útil. Não estamos aqui, como adverte Mia Couto, né, a pregar um saudosismo, um retorno a um mundo que talvez já não exista mais, né? Mas a nossa ideia é de fazer algumas anotações importantes sobre como devemos lidar com essa nova realidade, principalmente no processo penal. Então, eu começo, né, trazendo aqui uma reflexão de um dos maiores, para mim, o maior autor em prosa do Brasil, né, Machado de Assis, um negro que entrou na sala de estar da elite brasileira, uma sociedade ainda marcada pela escravidão, enfim, mas que abrilhantou nossas vidas. Ele, num conto fantástico chamado Pai contra a Mãe, ele começa dizendo: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito aqui alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e, algumas vezes, o cruel. Esse texto do Machado de Assis nos dá uma dimensão muito forte do que são as tecnologias, os aparelhos dispostos, né? Tecnologias como instrumentos, aparelhos, saberes colocados à disposição do ser humano para se relacionar com o mundo e se relacionar com os outros. Então, não é a primeira vez que a tecnologia é colocada a serviço das ordens sociais e da própria justiça. A Inquisição foi um grande exemplo disso, que trouxe, por exemplo, uma riqueza científica, né, para a investigação que antes era baseada, a justiça era baseada em duelos, em juras, né, em ordalhas. Né? Então, em matéria de prova, a tortura, os rigores científicos ou médicos científicos que eram aplicados, né, nas torturas durante a Inquisição, né, os instrumentos utilizados para assegurar a dor na medida certa de que a consciência poderia relatar ou delatar ou confessar, tudo isso eram tecnologias, né, que representaram luzes às sombras e à escuridão vinda da Idade Média, do período em que se vivenciava as ordalhas, as provas, as juras, os duelos, a vingança privada, enfim. Então, notem que até a tecnologia da Inquisição representou um avanço. Não podemos... As tecnologias da escravidão eram formas de controle, de investigação, de vigilância, importantes para aquela ordem social. E a nossa ordem social contemporânea não deixará de lançar mão de tecnologias que talvez sejam tão grotescas e cruéis como relata o conto machadiano, como ele adverte, né? O bruxo do Cosme Velho, né? Adverte: toda a ordem social não pode, às vezes, prescindir do grotesco e do cruel. O grande problema é que, às vezes, nós não temos a percepção e a sensibilidade de ver com os olhos atuais o quão grotesco e o quão cruel são as tecnologias por nós empregadas. E aí eu lembro de um texto de George Agamben que vai falar do que é o contemporâneo, em que ele fala que o contemporâneo é aquele que
rompe com o seu tempo, de certa forma, ele cria uma intempestividade, porque ele se dissocia do seu tempo para vê-lo de fora, de modo crítico, para ver no seu tempo, não as luzes, mas o escuro. Quando nós olhamos os debates sobre tecnologia, sobre a inteligência artificial, sobre etc., nós sempre olhamos o que está iluminado, as luzes, como diria Agamben, né? Mas não olhamos o que está sob as sombras. Não olhamos o quão grotesco e cruel certas tecnologias podem ser. Então, nós podemos pensar o uso de tecnologia, de inteligência artificial para os serviços judiciais, para otimizar acessos, informações, transparências, até mesmo andamentos, mas utilizar-se de inteligência artificial para tratar de atividade jurisdicional, de atos decisórios, é algo absolutamente inconcebível. Mas é algo que está na nossa porta. O Supremo já tem o Vitor, né, em estudo, o STJ, o Sócrates, são inteligências artificiais dentro dos tribunais. O CNJ tem os seus processos, tem as suas diretrizes. Os Estados Unidos já aplica isso. No estado de Nova Orleans, por exemplo, é possível traçar perfis de possíveis criminosos, investigações preditivas, né? Identificação de suspeitos, o uso de algoritmos na investigação. E eu fico pensando, porque às vezes eu vou falar com as concessionárias de serviço público, que já apresentam as atendentes com inteligência artificial. Diz que se você quer isso, aí você disca. E aí fica naquela limitação, um diálogo com uma máquina, uma coisa louca, aí ela repete as coisas, porque inteligência artificial não é inteligência. É algo programado, é algo limitado. E quando a gente vai pensar que o programador pode ser alguém banhado em um caldo fascista, autoritário, seguramente racista, se nós pararmos para pensar quantas pessoas negras, quantas mulheres serão programadoras ou atuam nessa área. Se a subrepresentação de raça e gênero se dá em todos os cargos não subalternos no país, não será diferente. Não será diferente na programação das inteligências artificiais. De modo que, seguramente, isso já vem se mostrando no resto do mundo, seguramente teremos algoritmos, teremos programações que refletirão o racismo estrutural, institucional, sistêmico, o machismo, o sexismo, né, os preconceitos de classe. Nos Estados Unidos, às vezes, se pergunta, para se traçar, por exemplo, cálculo de pena ou benefícios da execução, através de formulários de entrevistas que, disponibilizado nos programas, ele vai dar o resultado. E há perguntas do tipo, alguém da sua família já furtou? Você acha possível furtar para matar a fome? Né? Então, de fato, nos preocupa. Então, quando a gente vai falar de inteligência artificial aqui, eu queria trazer um aspecto que não fosse apenas os saberes ligados à matemática, à computação, às ciências exatas e a outros saberes, mas agregar um saber que, às vezes, é negligenciado nesse campo, que é o saber da literatura, que é o saber da filosofia, no campo, e todos os saberes do campo da humanidade. Então, comecei com Machado de Assis, né, para demonstrar isso, e poderíamos falar de Kafka, naquele conto A Colônia Penal, em que nós percebemos como aquela máquina de matar exercia um fascínio sobre aquele que executava, que a cuidava, que exibia em praça para toda a população aquela tecnologia de morte. E como aquilo causou uma melancolia, uma frustração naquele detentor do poder, que tinha uma relação com a máquina, com a tecnologia, e quando aquela tecnologia se demonstrou démodé, foi ultrapassada, não gerava mais encantos. Volto a Machado de Assis, né?
A escravidão levou com ela as suas tecnologias. Ou seja, tudo isso passa. Todos esses fetiches passam. Notem que nós já temos um certo fetiche atenuado, né? As interceptações telefônicas, que eram as principais formas de investigação, né? A crista da onda era a interceptação telefônica, não que elas desapareceram, mas notem como elas foram atenuadas, principalmente na sua modalidade clássica, pelo emprego de novas tecnologias investigatórias, destacadamente a delação premiada. Então, há uma dinâmica social sobre essas tecnologias, sobre esses saberes, né? De modo que não podemos ter um fascínio. E aí eu trago a filosofia, né? Quando a gente vai perceber essa questão, né, você tem uma obra referencial interessante, né, de Byung-Chul Han, um coreano radicado na Alemanha. Tem uma obra interessante chamada No Exame, né, No Enxame, melhor dizendo, Perspectiva do Digital. É um pequeno ensaio, um livro pequenininho, muito interessante, da editora, deixa eu ver aqui, editora Vozes. É um livro muito interessante, em que ele vai analisar exatamente o tipo de sociedade que nós vivemos a partir da era digital. Ele trabalha em outro texto a ideia da sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, né? E vai chegar nesse falando da era digital. Isso tudo está intercalado. Esse apelo aos aspectos tecnológicos, a era digital, o mundo, né, na ponta dos dedos, né? É um mundo em que você é capaz de se aproximar de pessoas distantes e se distanciar de pessoas próximas, porque você está aqui com sua mãe, com a sua filha, com seu irmão, mas todos estão nos seus smartphones, né, na ponta dos dedos, se comunicando com alguém na Coreia, no Vietnã, em São Paulo, né, ou em Minas Gerais. Então, é a arte digital de distanciar as pessoas próximas e aproximar pessoas distantes, de romper as formas de narrativa. Então, isso mudou a forma de se relacionar na família, na sociedade, e, pelo visto, está querendo mudar essa forma no judiciário. Então, o que a filosofia vem trazer para a gente? A preocupação com uma questão ética no uso dessas tecnologias e não uma questão meramente funcional, utilitarista, fascinante, né? Que cai e serve exatamente a esse modelo de sociedade do desempenho, onde o desempenho é fundamental, as pessoas estão cada vez mais exigentes consigo, com os outros, e que a produção é algo extremamente importante, e que as pessoas são escravizadas no sentido de que se cobram por serem produtivas, por produzirem, não por uma imposição externa, né? E o Han vai trabalhar exatamente a ideia da depressão e de outros fatores de ordem mental, de ordem psicológica e até psiquiátrica, para trabalhar a ideia da exigência que se faz sobre o ser humano, da autoexigência de desempenho que todos nós fazemos sobre nós mesmos. E esse modelo gera uma sociedade do cansaço, aprofunda a depressão. Não é à toa que a depressão em 2021 será a maior causa de... Se previa isso, a OMS previa isso antes da pandemia. Imagina agora com a pandemia. A depressão era prevista que em 2021 seria a maior causa de incapacitação do planeta. Isso era uma previsão anterior à pandemia, né? E uma sociedade do desempenho, que gera uma sociedade do cansaço, uma sociedade da depressão, do suicídio, né? Ela vive nessa onda neoliberal. Temos que produzir, né? Temos que ter bons desempenhos, e isso a partir de uma perspectiva digital, em que nós temos mais o que se tinha antes, que era chamada massa. A mídia tinha uma massa, a massa tinha uma ideologia, ela era controlada. Hoje, o Han vai trabalhar com a ideia de enxame.
Enxame é algo volátil, né? É algo que se aglomera, mas é volátil, se espalha, se movimenta em um sentido ou em outro, uma tendência ou em outra, ou seja, muito mais difícil de se ter controle sobre essa questão, e o uso dessa tecnologia poderia ser muito perigosa, dada a sua volatilidade, né? Então, ele substitui a ideia de massa por uma ideia de enxame. É muito interessante o tratamento que ele dá e as reflexões que ele propõe para que possamos ter na questão do uso da tecnologia nessa era digital. O fator humano é fundamental. Não se faz processo penal sem o fator humano. Não se faz direito penal sem fator. Não há como se aplicar pena por fórmulas matemáticas, né? A lógica formal, os silogismos, as fórmulas matemáticas, elas não são capazes de compreender os dramas sociais, os dramas que envolvem o crime, né? Se alguém não tem paciência, as pessoas fora do mundo do direito deveriam perceber isso. Se vocês não conseguem ter um grau de satisfação quando vocês vão numa concessionária de serviço, em que vocês não são mais atendidos por alguém do telemarketing. Olha a desumanização e a mediação das relações como vem crescente no Brasil, né? Nós, de primeiro, tínhamos um problema de consumo. A gente ia na loja e reclamava e trocava e fazia um barraco ou discutia com o gerente, pegava o dinheiro de volta, etc. Isso foi se deteriorando pelas forças neoliberais e mediada pela tecnologia. Então, agora, os serviços de atendimento ao cliente são basicamente por saque, telemarketing. E aí você tinha um ser humano que ficava no telefone, mediado pela tecnologia, para resolver os seus conflitos de consumo. Com o tempo, isso já não era mais suficiente e nós estamos substituindo o atendimento humano por telefone, ou seja, substituímos o atendimento no estabelecimento lá da rua Teixeira e Freitas, etc. e tal, por um atendimento que ficava talvez, sei lá, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, por um sistema de telefone, em uma pessoa atendia, e aí isso não bastou, e agora nós temos o quê? Uma inteligência artificial, nós temos a Bia, nós temos cada uma, né? Tem a Sara, né? O Supremo agora talvez terá o Vitor, enfim, as inteligências artificiais agora atendem as pessoas, você não tem nenhum humano no telefone. E a gente sabe o quanto isso gera insatisfação nas relações de consumo. Imaginemos, então, uma situação em que o judiciário, onde nós temos um juiz que está lá, em tese, para atender o público, para receber os advogados, etc., etc., e que decide da cabeça dele, ou seja, com os livros, com a jurisprudência, etc., ele constrói com as narrativas, com o contraditório, etc., muitas das vezes por imediação, por análise de todos os tipos de provas possíveis. E aí nós temos esse juiz, esse modelo de justiça que vai decidir isso, e ninguém está satisfeito com a justiça. Imagine se nós perdermos ainda mais em essência e transformarmos essas decisões em decisões produzidas através de mecanismos de inteligência artificial. De fato, será algo absolutamente comprometedor da justiça, da qualidade dos julgamentos, da justiça efetivamente, uma justiça que já é preocupante. Outro dia, professor Fauzi, professor Vinícius, eu estava contando que o processo no Brasil, a gente que trabalha o dia inteiro, né, há 20 anos, mais de 20 anos, o que eu faço? Julgo pessoas, coloco pessoas na cadeia, tiro pessoas da cadeia, ouço testemunhas, etc. E às vezes a gente acha que essas coisas só funcionam porque talvez Deus exista uma harmonia superior, porque tem tudo para dar errado. Outro dia eu estava colhendo uma prova de um homicídio, olha o drama disso, era um homicídio culposo no trânsito. Uma menina de 24 anos, tinha acabado, estava com a sua carteira aí novinha, tinha 23 anos, atropelou uma senhora, a senhora veio a óbito. Eu ouvi inúmeras testemunhas, uma angústia danada, cada testemunha falava alguma coisa diferente, tudo controvertido.
E aí, quando eu fui examinar, aí eu ouvi o interrogatório daquela jovem, dilacerada, se sentindo culpada, dependendo de psicólogo, porque ela não sobrevivia bem com aquela hipótese dela ter tirado a vida de uma pessoa no trânsito. Um sofrimento terrível, um interrogatório à base de muitas lágrimas. E aí, quando eu fui examinar a prova, olhei o processo, o auto de exame cadavérico, vinha descrevendo, né, o cadáver. Tratava-se de uma mulher de 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, no pescoço não tinha nada, no tórax não tinha nada, né, tinha uma lesão no abdômen, papapá. Quando chega na genitália masculina íntegra, aí eu, gente, será que a pessoa era trans? O que é isso? Era uma mulher? Como é que aparece uma genitália? Eu tinha um auto de exame cadavérico que começava a descrever, de fato, a vítima, uma senhora de 74 anos, e que chegava ao final, era o cadáver de um homem. Por quê? Aquilo foi um recorte e corta do auto de exame cadavérico, em que não mudaram, né, a descrição do cadáver da cintura para baixo. E aí eu fiquei imaginando que aquilo foi relatado pelo delegado, aquilo foi denunciado pelo Ministério Público, o juiz recebeu a denúncia, e só na hora de que um outro juiz, no caso eu, tive a sorte de estar, ou a infelicidade de estar diante daquele drama, era um caso dramático, muito dramático, testemunhas, as filhas da mulher morta, uma choradeira danada, né? Acusada, uma jovem de 23 anos, dilacerada, aquele drama terrível, testemunho, 5, 6 testemunhas para serem ouvidos. E aí, quando você olha o auto de exame cadavérico, era metade mulher, metade homem. Como é que aquilo chegou até aquela altura, passando por diversas pessoas? Não há inteligência artificial no mundo que consiga funcionar num cenário dantesco como é o cenário da justiça brasileira. No campo das fotografias, do reconhecimento fotográfico, eu canso de pegar processos em que há presos e condenações com base em reconhecimento fotográfico, em que a fotografia que foi objeto do reconhecimento sequer consta dos autos. Sequer consta dos autos. É assim que se faz a justiça no Brasil, principalmente para os periféricos, pretos, pobres e periféricos. Examinar os processos, examinar as delegacias de polícia, examinar o mundo cotidiano da justiça brasileira é um filme de terror. Isso não há espaço no nosso país para desumanizarmos a justiça. Já é desumano porque as pessoas se congelaram, as pessoas se transformaram em seres insensíveis. Ninguém faz justiça com alteridade. Ninguém consegue reconhecer naquele réu preto, periférico, algum humano, ou seja, principalmente nessa ótica de uma justiça da inimizade, do inimigo, né? Então, seja um preto pobre, que é o inimigo na necropolítica, seja o político no autoritarismo, que foi transformado em inimigo ou empresário. Então, acabou? Então, eu vejo que a tecnologia pode ser usada nos serviços, na otimização das coisas, da informação, da transparência dos números, mas que o uso de tecnologia para decretos de prisão, para investigação, para justificar condenações ou sistematizar a execução é algo absolutamente inconstitucional, inviável na quadra que nós nos encontramos. Desculpe se me alonguei, eram as reflexões que eu queria trazer nessa manhã. Muito obrigado, meu querido André Nicoliti. Foi uma imensa satisfação ter podido compartilhar esse início de trabalho com você, tê-lo ouvido na abertura do nosso congresso. Eu quero só me certificar se nós não temos aqui, não temos nenhuma questão específica, né? Então, André, como eu sei que você tem a sua limitação de tempo e você já nos brindou bastante com a sua fala, eu lhe deixo bastante à vontade, nós já havíamos combinado isso, você
Fique, então, mais uma vez, com o nosso desejo de um grande dia, de um dia especial para você, que é o seu aniversário, e as portas estarão sempre abertas para ouvi-lo uma vez mais. Meu muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço, eu vou ouvir aqui mais uns minutos aqui, enquanto eu puder, depois a francesa sairei. Muito obrigado, hein? Tá ótimo, muito bom, André. Bem, então, na ordem dos trabalhos, eu tenho a imensa satisfação de apresentar ao nosso público, à nossa comunidade ouvinte, o professor Jordi Nieva Fenol, que é catedrático de Direito Processual da Universidade de Barcelona, professor visitante de diversas universidades fora da Espanha, Münster, Würzburg, Bolonha, Lyon, Libre de Colômbia, Pontifícia Paraíso, Pontifícia de Peru, Central de Venezuela, Antofagasta e outras. Professor Jordi é autor de 16 livros e mais de 90 artigos científicos. Possui 4 doutorados honoris causa na Universidade Nacional de Ucayali, Universidade José Carlos Maria Tegui, Universidade Nacional José Faustino Sánchez Carrión e Universidade Nacional de Piura. É conferencista em mais de 80 congressos internacionais. É membro da Associazione fra gli Studiosi del Processo Civile desde 2015, da International Association of Procedural Law desde 2011, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processal desde 2006, Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht desde 2005, fundador com o saudoso professor Michele Tarufo da Colección Proceso e Derecho, da editorial Marcial Pons, de Espanha, que também é co-dirigida por Eduardo Otiesa e Daniel Mitidier. Professor Jordi, é uma imensa satisfação tê-lo aqui, uma honra realmente para o IBRASP, para todos nós que estamos acompanhando os trabalhos. Por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Fausti Hassan Choukour. Eu quero começar desculpando o meu português, que é a língua que tentarei de falar nesta palestra para passar-me a entender um pouco melhor, mas não é uma língua que eu estudei nunca, então tentarei fazer o melhor que possa. Espero que as minhas palavras sejam claras para vocês. Mas eu queria começar agradecendo ao amigo, grande pesquisador Vinícius Vasconcelos, este convite a este congresso. O Vinícius é uma pessoa que eu conheço bem através das suas publicações, através das suas leituras, e a verdade é que tive muita satisfação de receber o convite e responder positivamente, não? Porque sempre gosta de colaborar com vós pesquisadores, e por isso que estou particularmente contente de estar hoje aqui com todos vocês. Ademais, o tema é um tema muito grato para mim, ainda que falei já muitas vezes deste tema em todo o mundo, e particularmente durante esta terrível pandemia destes anos, me pediram muitas vezes falar de inteligência artificial em diversos aspectos, não? Mas hoje entendo que tenho de falar de inteligência artificial respeito ao processo penal, que é o aspecto provavelmente mais avançado da inteligência artificial dentro do direito processual. Mas eu queria começar dizendo que a inteligência artificial não é só aplicável ao processo penal, senão que a inteligência artificial a temos já de faz muito tempo nos nossos estudos de advogados e juízes, porque, por exemplo, quando nós procuramos a jurisprudência,
a ferramenta que nós utilizamos para procurar a jurisprudência, que agora é uma coisa normal para todos, é inteligência artificial. Inteligência artificial soft, se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas a inteligência artificial como a inteligência artificial mais complicada da que falarei agora nos próximos minutos. Qual é o que entender da inteligência artificial no primeiro momento? O primeiro que tem de entender é o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é só uma evolução da informática, não é mais que isso. É uma base de dados muito grande, que os dados combinam-se entre si para produzir decisões. E essa maneira de combinar-se os dados é chegar a conclusões, que são as decisões da inteligência artificial, são o que chamam-se os algoritmos. Esta seria, de maneira muito simples, a explicação técnica, mas eu quero fazê-lo ainda mais fácil. A inteligência artificial é uma máquina que ajuda a decidir o ser humano. Parece que decide, mas não decide. Parece que pensa, mas não pensa. Parece que é inteligente, mas não é inteligente. É muito parva a inteligência artificial, em verdade. O nome de inteligência artificial não é correto, e isto ligo um pouco com o que disse o professor André Nicolits. Inteligência artificial, primeiro, não é inteligente, e ademais não é artificial, porque é uma inteligência absolutamente humana, porque a derradeira dos instrumentos de inteligência artificial tem os seres humanos sempre, os programadores. Esse é o grande problema da inteligência artificial, do que depois falarei na minha palestra. Mas o que queria dizer é como funciona. O que faz é ajudar os seres humanos a tomar decisões. Nada mais que isso. E são decisões às vezes simples. Por exemplo, temos de decidir se esta noite jantaremos peixe ou jantaremos carne. Então, como decidimos isso? Podemos decidir em função do que comimos ontem. E se ontem comimos carne, hoje podemos comer peixe. Pero talvez o peixe, no sítio onde nós moramos, não é o peixe de grande qualidade. Então, convém comer mais outra coisa, ou mais outra vez, carne. Não? E todas essas opções de decisões, todos esses dados que eu venho de dizer, se combinam para chegar à decisão do que eu vou jantar hoje. É isso o que é a inteligência artificial. E, ademais, é uma coisa que para vocês é muito familiar. É muito familiar porque vocês, a maioria, têm Facebook. Facebook, quando faz a seleção das amizades, das pessoas que pensam que são interessantes para nós, utiliza algoritmos e utiliza o que nós dizemos em Facebook, as nossas publicações, onde fomos à escola, por exemplo, que universidade tivemos. Então, faz uma seleção de pessoas que podem ser interessantes para nós. Então, nós descobrimos que muitas dessas pessoas efetivamente são interessantes para nós. Ou também a publicidade que nos pode interessar, os mensagens políticos, por exemplo, que nós queremos escutar. Tudo depende do que nós publicamos em Facebook, o que nós nos interessamos, o tempo que nós demoramos, por exemplo, numa publicação. Quando vamos, por exemplo, passando as publicações de outras pessoas, nós demoramos, às vezes, um pouco mais numas publicações que outras. E Facebook vai detectar tudo isso, vai descobrir tudo isso que nós fazemos. Então, recolhe esses dados, porque assim nos dá mais informação que nos pode ser útil. É por isso que quando se fala de redes sociais, o nome é justo, mas não é justo no sentido que nós pensamos normalmente de que rede é uma maneira de comunicar-nos todos, não uma rede, não. Atualmente, redes sociais são redes no sentido literal, porque essas redes só que recolhem são dados
do que nós gostamos para vender esses dados a outras empresas, a outras sociedades, a outros capitalistas que podem querer colocar os seus produtos na sociedade e que querem conhecer tendências de gostos na sociedade. E isso custa muitíssimo dinheiro. Isso é uma informação muito pesada. Isso é o que atualmente faz uma rede social e tudo isso é graças à inteligência artificial. Então, tudo isso explicado assim, nestes 2 minutos que investi em explicar isto de uma maneira, 4 minutos que investi em explicar isto de uma maneira muito geral, isso pode aplicar-se no processo penal. Vocês estarão agora a perguntar, tudo isso se pode aplicar no processo penal? Porque, ao princípio, podemos dizer, sim, o processo penal é uma coisa jurídica, uma coisa tradicional, uma coisa que depende de leis. Isto que falou você de Facebook é uma coisa muito alonjada da realidade do nosso processo penal. E, em realidade, não é assim, porque a mesma tecnologia que aplicamos para saber os nossos gostos a podemos aplicar em todos os outros campos da vida. Absolutamente em todos. É muito complicado, é muito crítico que uma pessoa do nível de Daniel Kahneman, que a maioria de vocês conhecem, é um dos psicólogos neste momento mais importantes do mundo, e que publicou esse livro de falar, pensar devagar, pensar rápido. É um livro muito interessante que eu aconselho a todos vocês. Essa pessoa que estudou durante os últimos 40 anos como funciona o nosso pensamento, deixa claramente que a inteligência artificial pode imitar todos os nossos processos de pensamento. Pode imitá-los. Outra coisa é que deixemos imitá-los, agora falarei disso, pero potencialmente pode fazer. E por isso, podemos utilizar a inteligência artificial no processo penal? A resposta é claramente sim. Claramente sim. Sem matizes. Claramente sim. Então, como fazemos? O que aconteceu até agora com a inteligência artificial no processo penal? Pois aconteceu muito. Eu vou falar de 3 ferramentas que até agora se utilizaram com sucesso, um pouco cautelarmente digo, no processo penal. A primeira que começou a utilizar-se foi em Canadá, e não é muito conhecida. É uma ferramenta de inteligência artificial para pesquisar se uma pessoa morava legalmente no país ou era um imigrante ilegal. Então, o que fazia esta ferramenta era analisar as declarações de pessoas que não tinham papéis, não tinham maneira de justificar a sua morada em Canadá, e, através dessas declarações, a máquina ia dizer se a pessoa morava legalmente, é o único problema que perdeu os seus papéis, os seus documentos, ou era uma pessoa que entrou ilegalmente no país e que por isso tem de ser expulsada do país. E o fizeram com a ferramenta. E, teoricamente, o fizeram com sucesso, porque a empresa que construiu esta ferramenta assegurou um sucesso aproximado de 90%. Sempre são empresas que oferecem ao máximo, não sempre dizem que eles vão fazer melhores coisas que as coisas que nenhum ser humano. Mas, em realidade, esta ferramenta analisou-se e, depois de umas quantas pesquisas, nos últimos 2 anos, podemos saber e podemos concluir claramente que esta ferramenta usada pelo governo canadense para saber se imigrante era ilegal ou não é uma ferramenta claramente racista. E por que era racista? Pelo que dizia o professor André Nicoletti. Porque o programador
que fez a ferramenta também era racista. E se não era o programador, eram as pessoas do governo que encargaram a esse programador fazer o programa e ailhar algumas pessoas em função da sua raça. Então, esse é o problema. Como venho de dizer, a inteligência artificial não é inteligente, é parva. É sempre a inteligência do programador a que fica derradeira da inteligência artificial. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Este utilizou-se, permite-me um mínimo nacionalismo na minha palestra, utilizou-se em Espanha. É uma ferramenta que se chama Veripol. É uma ferramenta que foi construída no meu país para descobrir a realidade de furtos de telefones celulares. Há a típica situação de pessoa que vai à polícia, essa pessoa denuncia o feito de que alguém furtou esse telefone e, às vezes, a denúncia é falsa. E a pessoa, o único que quer é dinheiro para ter um telefone novo. Nada mais. Ou bem, se tinha uma segurança com o telefone para que a seguradora pague o preço de um telefone novo. E assim uma pessoa tem 2 telefones. É isso o que fazem algumas pessoas. Então, esta ferramenta, Veripol, ia a descobrir quem fazia denúncias falsas e quem não fazia denúncias falsas. E os criadores de Veripol asseguraram um sucesso de 90% na maneira de saber se a denúncia era falsa ou não era falsa. A realidade foi muito diferente. A realidade é que Veripol tinha tantos erros, ou muitos mais erros que os seres humanos. Porque o que fazia a ferramenta é uma coisa muito básica, muito fundamental, muito fácil. O que fazia era identificar algumas palavras que teoricamente dizem todos os que mentem. Como se as pessoas que mentem sempre disseram as mesmas palavras. Isso é uma coisa que não pode ser certa. E claramente não era certo. E nos cálculos posteriores da eficácia do Veripol, descobriu-se que a ferramenta não tem um taxa de êxito superior ao 40%. É praticamente um taxa similar à sorte, não similar ao azar, como dizemos em espanhol. Então, é uma ferramenta que não serve. Então, segundo exemplo que não serve verdadeiramente. Mas temos um terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu vou falar de uma ferramenta muito conhecida, agora, mas com o advertimento que ferramentas similares existem agora em todo o mundo. Em todo o mundo, utilizam-se mais ou menos, mas existem em todo o mundo. Eu agora vou falar de Compass. Compass. O que é Compass? Compass é uma ferramenta usada pelos juízes nos Estados Unidos, que fabricou uma empresa que diz que a sua ferramenta faz predições, pronósticos de risco de recidiva, de voltar a cometer um delito, e temos sucesso de mais do 90%. Eles diziam 92%. Eu, às vezes, quando escuto estes taxas, estas porcentagens, penso nas vacinas, não? Na vacina de Pfizer, 94%, não? Na vacina de Moderna, 95%. Todas as empresas fazem a mesma coisa. Sempre dizem uns taxas de êxito muito, muito grandes e que depois a realidade é outra
bastante diferente. Espero que a vacina seja diferente, mas os precedentes são estes que estou a falar. Então, que faz esta ferramenta? Como digo, um pronóstico de recidiva do delito. É a única ferramenta no mundo que faz o mesmo? Não. Agora existe uma ferramenta que faz exatamente o mesmo no Reino Unido. E que se chama HART, como filósofo do direito. HART, exatamente assim. Mas há outras mais especializadas incluso em alguns delitos. Por exemplo, há uma que é RISCAMBI, esta se utiliza aqui, em Barcelona, e que esta faz pronósticos de risco de violência sobre a mulher. Por exemplo, está especializada nesses delitos, e outras estão especializadas noutros delitos. COMPAS não está especializada. COMPAS fala só de delitos em geral, de delitos violentos, de delitos com violência. Então, COMPAS não vai predizer delitos de corrupção, delitos de outra consideração, mas só delitos violentos. Então, COMPAS começou a utilizar-se já faz um certo tempo. O primeiro uso de COMPAS, se não estou errado, é de 2012, praticamente 9 anos já de experiência. 9 anos já de experiência. E a ferramenta foi muito apressada pelos tribunais, porque servia para decidir que pessoa que é detido, que é arrestado, vai a ter uma privação de liberdade e vai ir na cadeia profissionalmente, antes de ser julgado, ou que a pessoa fica em liberdade. Isso é um juízo que vocês, os que são juízes, sobretudo, sabem perfeitamente que é muito difícil para os juízes, que normalmente sempre se faz com razões não muito fundamentadas, porque, por exemplo, se diz, sim, esta pessoa tem de ir na cadeia porque esta pessoa tem muito dinheiro. Sim, e agora todas as pessoas que têm muito dinheiro podem ir do país, têm de ir à cadeia, e depois encontra outro caso de uma pessoa que não tem dinheiro, e o mesmo juiz pode dizer assim, como esta pessoa não tem dinheiro, tem muitas mais possibilidades de também desaparecer na sociedade, na sua cidade, então também na cadeia. Então, os critérios para declarar esta prisão não são claros. Então, esta ferramenta, COMPAS, não trabalha com critérios assim tão intuitivos ou tão tradicionais, senão que trabalha com 137 items, 137 critérios. É muito, né? 137 critérios, que são os critérios que normalmente tenham os psicólogos da personalidade em conta para fazer os seus pronósticos, para fazer os seus juízos, exatamente igual. Mas esta máquina faz automaticamente. É isso que faz esta máquina. E que 137 critérios são? Isso sabemos. E são critérios que alguns são lógicos, ou vocês vão pensar que são lógicos, mas outros não são, talvez, tão lógicos. Por exemplo, se a pessoa tuvo arrestos prévios, tuvo antecedentes, tuvo condenas prévias, ou tuvo problemas de disciplina na prisão, ou tuvo outras medidas cautelares antes de este processo, ou tem que ir mais ou menos todos também, não? Ainda que, desde o ponto de vista da presunção de inocência, a decisão é muito delicada. Mas, outro critério é antecedentes penais na sua família, que a coisa já é muito mais difícil, não? Porque que a minha família seja uma família de delinquentes não quer dizer que eu seja delinquente também. Ou também antecedentes penais nos seus amigos.
o consumo de álcool e drogas, ou situação de domicílio, se a pessoa tem domicílio fixo, mora num lugar fixo ou mora em diferentes lugares, nível de estudo, situação laboral, financeira, quanto dinheiro tem, situação emocional, se a pessoa está triste, se está aburrida, se a pessoa tem atenção pelo que faz ou talvez não, se a pessoa tem amigos, se tem também uma propensão ideológica ao delito. Isto é outro critério de Compass, é propensão ideológica ao delito. Isto é, uma pessoa que pensa que algum delito não é consequência da decisão da pessoa, mas uma consequência das circunstâncias da pessoa, não? Ou da sociedade. É uma coisa que poderíamos falar muitíssimo. Porque, por exemplo, eu não acho que todos os delitos sejam responsabilidade só da pessoa, mas, sobretudo, das circunstâncias econômicas da pessoa. Porque isso é uma coisa que, quando compara um país muito rico e que distribuiu a sua riqueza entre a população, é um país talvez igual de rico, mas que não distribuiu a pobreza, no segundo país há mais criminalidade que no primeiro. Então, o meu parecer seria que essa distribuição da riqueza, ou não distribuição da riqueza, provoca delitos. E não sei se eu seria um suspeitoso para Compass. Poderia ser. Bom, o certo é que estes são os critérios, como veem vocês, muito discutíveis, alguns deles, mas o problema é que não sabemos como é o algoritmo de Compass, como combina a ferramenta esses critérios, não sabemos como estão presentes. E o algoritmo foi solicitado a Compass, e Compass, a empresa, a Northpoint, disse que não desclassificava o algoritmo, porque era sua propriedade industrial. Mas isso, nos processos, desde o nosso ponto de vista, é um problema para o direito de defesa. Claramente, eu tenho de saber, como pessoa que está num processo penal, de que me tenho que defender. Se me tenho que defender de uma máquina, eu quero saber como funciona a máquina, normal. Pois Compass deixou, não podemos, não desclassificaremos esta informação. E a consequência disso teve que ser que os juízes rejeitaram o uso de Compass do processo, mas nos Estados Unidos não o fizeram. Em Estados Unidos há uma sentença muito importante, que é a sentença Loomis, que estou aqui apontando no chat, que é uma sentença de 2016, que diz, literalmente, que Compass pode ser usado nos processos complementariamente a outras provas. Então, não com um rol principal, mas complementariamente. Mas todos sabemos o que significa isso, não? Isso quer dizer que se outros elementos são de mais difícil aplicação e Compass é tão fácil como tocar a tecla de um computador, então o juiz vai ir ao fácil. Isso sempre assim. Então, a verdade é que a realidade que abre Compass é muito preocupante, porque até agora utilizou-se só em medidas cautelares. Mas, se isto vai ser utilizado também para fazer condenas, então, muito cuidado, precaução, porque podemos julgar as pessoas não pelo que fizeram, mas pela sua situação social. Porque 4 anos depois do uso de Compass, 2016, diversos estudos concluíram que Compass era, ou adivinham, Compass era racista também, porque os programadores também tiveram critérios para excluir uma parte da sociedade que não
é a parte da sociedade que tem o meu aspecto, mais ou menos, não? Mais ou menos, se não, o que tem justo o contrário do meu aspecto, que é a parte da sociedade que não gosta algumas pessoas nos Estados Unidos. E isto chama-se literalmente racismo. Então, a mim o que me preocupa muito, já para concluir, é que ferramentas como esta substituam aos juízes, porque sempre pode dizer, bem, mas isto é só para ajudar os juízes. O juiz sempre tem de ter pessoalmente as circunstâncias do caso e tem que considerar realmente todos os dados do processo e não pode